Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar Grendene SA, referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes conosco os senhores Rudimar Daunder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rochirola, diretor-vice-presidente, e Alceu Albuquerque, diretor de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do quarto trimestre de 2021 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações feitas durante essa apresentação sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Alceu Demartini de Albuquerque. Por favor, senhor Alceu, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença em nossa videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre. Espero que estejam todos bem e com saúde. Eu inicio hoje essa videoconferência comemorando os 51 anos de história da Grendene, que iniciou nesse exato dia, há 51 anos atrás. Então, antes de entrar nos números do quarto trimestre, eu gostaria de fazer uma breve atualização sobre a Grendene Global Brands, a JV que formatamos em conjunto com a 3G no final do ano passado. Então, desde que assinamos os contratos até hoje, os times da Grendene e da GGB têm trabalhado bastante próximos para garantir uma transição suave das operações. Então, apresentamos os executivos da GGB aos nossos principais clientes, aos varejistas, aos nossos distribuidores nas regiões que a GGB está assumindo, Estados Unidos, Canadá, China e Hong Kong. Eles têm focado na construção da infraestrutura necessária para garantir o crescimento esperado para os próximos anos. Então, aqui eu costumo dizer que eles estão enterrando o cano para que no futuro a gente possa construir a casa do mercado internacional. Dentre essa infraestrutura, então, eles estão contratando o time, cerca de 80%, 85% do time já foi contratado, um time extremamente experiente, com vasta experiência no setor de calçados, setor de vestuários e setor de moda. Então, nós trouxemos gente da Crocs, Nike, New Balance, diversas outras empresas. Então, uma equipe com vasta experiência e bastante diversificada. Estamos também focando naquilo que é core para a empresa. O que eu quero dizer com isso? O fortalecimento e o desenvolvimento das nossas marcas no exterior. Então, aquilo que não está relacionado ao fortalecimento das nossas marcas, nós vamos terceirizar. A GGB está adotando um modelo Asset Light. O que é isso? Então, tudo aquilo que não está focado com as nossas marcas, nós estamos terceirizando, como, por exemplo, contabilidade, folha de pagamento. Isso tudo está sendo terceirizado. Estamos reestruturando os nossos sistemas de tecnologia para garantir que os nossos negócios digitais consigam crescer da forma como queremos. Por exemplo, o site Melissa USA, que migrou para a GGB agora na primeira quinzena de janeiro, operava com a plataforma da Oracle. O time da GGB entende que Shopify é uma plataforma mais adequada e mais robusta, então estamos trocando os sistemas. Então, tudo isso tem sido feito desde a assinatura de contrato. E aqui eu recebo muitos questionamentos sobre quando é que a gente começa a ver os impactos dessa parceria. E eu queria deixar bem claro que os resultados provenientes
da GGB, nós esperamos no médio e longo prazo. Não é ano que vem, no próximo que vai aparecer. Ano após ano, nós vamos construindo esse resultado, esse grande resultado que nós esperamos para o médio e longo prazo. Por exemplo, esse ano, as vendas deste ano para o mercado externo, para os países da GGB, Estados Unidos, Canadá, China e Hong Kong, já foi feita pela equipe da Grendene. Por que isso? Por conta da dinâmica de como funciona o mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo, os produtos da coleção Primavera-Verão, que estão chegando agora para o consumidor e chegarão até maio e junho, essas vendas para os lojistas já foi efetuada pela Grendene em junho e julho de 2021. Por que isso? Porque em maio, por exemplo, ou junho, os compradores das grandes redes varejistas, eles têm os budgets deles definidos, quanto que eles vão alocar para cada marca, para cada tipo, segmento do setor de vestuário. Então, a partir que eles têm esses budgets, eles começam a se reunir com os fabricantes para efetuar as compras que chegarão para os consumidores finais, que chegam agora a partir de janeiro até maio. Então, por conta disso, as vendas para esses países já foram realizadas para a Grendene. Quando é que a gente começa a ver a gestão GGB de uma forma mais intensa a partir de 2023, porque é quando os executivos da GGB vão se reunir com os lojistas em maio, junho e julho de 2022 para fazer as vendas da coleção Primavera-Verão 2023. Também agora um status sobre o nosso e-commerce. O nosso e-commerce vem evoluindo muito desde que decidimos internalizar todas as nossas lojas online. Em fevereiro deste ano, nós terminamos o processo iniciado em agosto do ano passado. Então, em fevereiro desse ano, tivemos todas as nossas lojas migradas para a gestão proprietária da Grendene, e a gente tem observado crescimento mês atrás de mês nessas plataformas, ou seja, o amadurecimento do nosso digital. Para vocês terem uma ideia, só no quarto trimestre de 2021, nós atingimos mais de 14 milhões de sessões em todas as nossas lojas. Isso é um crescimento de cerca de 60% versus o terceiro trimestre de 2021. Aqui eu não estou nem comparando com o quarto trimestre de 2020, porque nós não tínhamos todas as lojas sob nossa gestão. Boa parte delas ainda estavam com o nosso parceiro externo. O GMV cresceu 65% quando comparado ao terceiro trimestre de 2021 e cresceu 48%, só está pegando ali que eu não... 40 versus o quarto trimestre de 2020. No Black Friday, nós vendemos mais de 189 mil pares, foi o maior Black Friday da nossa história. Melissa, que tem uma representatividade bastante relevante no nosso e-commerce, representa cerca de 65% a 70% das vendas online, já representou aí no quarto trimestre 8,2% das vendas da Melissa no mercado interno vieram do online. Nós lançamos agora em dezembro deste ano o site Melissa Europa, esperamos grandes resultados desse lançamento. Então, diversas iniciativas foram construídas e executadas ao longo de 2021 para que conseguíssemos atingir esse resultado. O DCG, que a gente chama, né, que é o Departamento de Digital Commerce, atingiu break-even agora no quarto trimestre, ou seja, em menos de um ano das lojas sob nossa gestão, já estamos com EBIT positivo no ano e no trimestre, o que nos deixa bastante feliz e com belas perspectivas para o futuro. O que a gente vê daqui para frente? Vamos lançar o app da Melissa. A gente tem estudado bastante, a gente vê que quando se cria o app de uma marca, aumenta muito o fluxo de sessões nas lojas online. Então, começamos agora, semana que vem, iniciamos a implementação do app Melissa, que deve avançar aí ao longo do ano.
Temos novas integrações com o Marketplace. Semana que vem entra a integração com o Mercado Livre. Ainda no segundo trimestre, vamos fazer integrações com Netshoes, Zattini, Via e Dafit. E no terceiro trimestre, vamos integrar com o Renner. Vamos aumentar o investimento de mídia em performance quando comparado ao realizado em 2021. Isso acreditamos que vai trazer ainda mais fluxo para as nossas lojas. Temos, como eu falei, a Melissa representa cerca de 70% a 75% das vendas online, mas temos marcas com grande potencial, por exemplo, Zaxi. Zaxi tem um público com um perfil digital. As vendas da Zaxi no online já representam 3,5% das vendas totais no mercado interno. Então, temos grandes perspectivas para Zaxi, Rider. Então, o online tende a continuar apresentando resultados bastante positivos daqui para frente. Antes de entrar nos números do quarto trimestre de 2021, eu gostaria de dar um overview de qual era o cenário no quarto trimestre de 2021, mas, na verdade, não só no quarto trimestre de 2021, esse cenário ele é válido para o ano de 2021 e para este primeiro trimestre de 2020. Então, o que nós observamos neste período? Uma inflação bastante elevada, uma inflação de alimentos, energia elétrica e combustíveis, ou seja, aquela inflação maligna que acaba comendo uma parcela significativa do orçamento mensal das famílias, principalmente das famílias de baixa renda. Elevada taxa de juros, um elevado nível de desemprego, fim do auxílio emergencial, e esses fatores todos somados acabaram trazendo um desaquecimento do consumo que a gente começou isso no mercado interno, que a gente começou a observar já no terceiro trimestre de 2021. Esse desaquecimento do consumo a gente continua observando um pouco nesses primeiros 2 meses. Agora começamos a observar os primeiros sinais de uma leve recuperação, mas o que a gente vê é que o consumidor, e principalmente o consumidor de baixa renda, que acaba sendo o perfil de boa parte das nossas linhas de produtos, ele está cansado. Ele está cansado porque ele vem sofrendo muito com inflação. No mercado externo, é um cenário um pouco diferente. Com o avanço da vacinação em nível global, a gente tem visto uma retomada da atividade econômica, que junto com programas de auxílios, de estímulos às economias, tem gerado um aquecimento no consumo. A desvalorização cambial vem ajudando bastante, permitindo termos margens bastante positivas, e um fator que vem contribuindo, que a gente vem observando mais recentemente, desde o início da pandemia, é a estratégia de grandes redes de varejo e das empresas de diversificar a sua base de fornecedores. Então, por exemplo, hoje a gente vê apetite por grandes redes de varejo de reduzir a exposição à China e comprar de outros players, o que acaba trazendo grandes oportunidades para a Grendene, porque somos extremamente competitivos em termos de preço e qualidade de produto. A elevação do frete internacional, que, por exemplo, um container que vinha da China para o Brasil custava cerca de $2 mil, $3 mil antes da pandemia, chegou a bater $14 mil há 2, 3 meses atrás. Agora já tem um leve recuo, chegou a bater $11, $12 mil. A gente observou um leve recuo, não achamos que vai reduzir, vai chegar nos patamares pré-pandemia, mas essa elevação do frete internacional acaba tornando o produto chinês menos competitivo. As crises de abastecimento da cadeia chinesa também acaba nos beneficiando
aumentando a nossa competitividade, ou seja, o frete internacional elevado da China, a estratégia de diversificação e as quebras das cadeias de abastecimento acabam trazendo grandes oportunidades para a gente. Bom, então eu falei aqui como foi o primeiro ano e o que a gente tem feito para aproveitar as oportunidades do mercado externo ou para desviar deste desaquecimento do consumo no mercado interno. Primeira coisa, foco no produto. Ainda ontem, na reunião do conselho, um dos nossos conselheiros falou que o Alexandre sempre comenta. Se acertarmos o produto, o ano está garantido. Então, a gente tem focado muito em produto para driblar essa crise de consumo no mercado brasileiro. Um grande exemplo é a Melissa Free, que foi lançada no ano passado, que tem sido um grande sucesso no mercado brasileiro, que é um produto de EVA injetado. Então, isso demonstra o nosso foco em produto. Estamos, inclusive, ampliando, como anunciamos no terceiro trimestre do ano passado, estamos ampliando a nossa capacidade de produção de EVA, buscando ofertar para o consumidor produtos de maior valor agregado para todas as marcas. Concedemos reajustes de preço em outubro de 2020, fevereiro de 2021 e agora em janeiro de 2022 para reequilibrar as nossas margens. As matérias-primas subiram muito desde o início da pandemia. Para vocês terem uma ideia, a resina de PVC, que representa cerca de 25% do nosso CPV, subiu cerca de 60% em 2020 e outros 60% em 2021. Agora, em 2022, já começamos a observar sinais de recuo e recuos de preços efetivos. Então, foco no produto é a nossa principal ação para combater essa crise econômica que estamos passando no Brasil. Falando especificamente das divisões, na divisão 1, por exemplo, que representa todas as marcas menos Melissa, nós ampliamos a positivação. O que é positivação? É o número de clientes que colocaram pedidos com a gente. Então, observamos um crescimento de 3% versus 2019 e de 5% versus 2020. Aumentamos a nossa participação, estamos buscando crescer a nossa participação nos canais de autosserviço e indireto. Não só estamos buscando crescer a participação, mas também elevar o valor agregado dos produtos comercializados nessas redes. Por exemplo, fizemos uma parceria com a rede de farmácias Panvel, aqui no Rio Grande do Sul, com um kit exclusivo para ser comercializado neste canal. Na Melissa, abrimos 45 novos clubes Melissa no mercado interno, realizamos colaborações que estão trazendo resultados bastante positivos, como a colaboração com Camila Coutinho, com o iProject, lançamos uma coleção de beachwear, nos dando oportunidade de expandir o nosso portfólio, não ficando só em calçados, mas talvez ir para vestuário. Temos previsão de abrir mais 25 lojas, clubes Melissas, ainda este ano de 2022. Nos Estados Unidos, abrimos 3 novas lojas em Orlando, San Diego e Miami. Essas lojas já passam para a gestão da GGB e devemos abrir aí mais 11 lojas exclusivas no exterior, em regiões que não estão abrangidas pela GGB. Então, estas são algumas dentre inúmeras ações que nós fizemos para driblar esse cenário de desaquecimento no Brasil e para explorar as oportunidades do mercado externo. Ainda no mercado externo, como vocês vão ver, o desempenho foi muito forte no ano e no trimestre, por conta de ações comerciais que temos feitos de substituição de distribuidores em regiões não atendidas pela GGB, ou seja, em outras regiões que não Estados Unidos, Canadá, China e Hong Kong,
temos trabalhado fortemente para renovar a nossa base de distribuidores, ampliamos a nossa presença em canais de autosserviço, o que amplia o tamanho do mercado endereçável. Então, essas são as ações que realizamos ao longo do ano, algumas das coisas que temos em mente para 2022, e o reflexo disso é o que a gente observa aqui. O volume de pares embarcados no quarto trimestre, atingiu 51,2 milhões de pares. Antes, deixa eu fazer um parênteses aqui. O quarto trimestre de 2020 foi um trimestre atípico. Nós observamos uma concentração atípica no volume de pares embarcados, em função da paralisação de 100% da nossa produção no segundo trimestre de 2020. Então, esta paralisação de 100% da produção acabou acumulando pedidos no segundo trimestre. Então, boa parte dos pedidos que foram recebidos no segundo trimestre e ali no terceiro trimestre foram sendo entregues no próprio terceiro trimestre e no quarto trimestre. E nós só conseguimos botar este backlog de pedidos em ordem em janeiro de 2021. Então, por conta desta base extremamente forte e atípica do quarto trimestre de 2020, a gente entende que a comparação com o quarto trimestre de 2019 é a mais adequada para uma leitura correta do cenário do quarto trimestre de 2021. Então, dito isso, como eu estava falando, o volume de pares embarcados atingiu 51,2 milhões de pares no quarto trimestre de 2021, que é um crescimento de 4,5% quando comparado ao quarto trimestre de 2019. Este crescimento ele veio do mercado interno, o mercado interno cresceu 3,3%, enquanto o mercado externo cresceu 8,8%. A receita bruta atingiu 946,8 milhões de reais, é um crescimento de 19% versus o quarto trimestre de 2019, e esse crescimento ele veio por conta de maior volume, um melhor mix e melhores preços. No mercado interno, o crescimento foi de 14,7%, e no mercado externo, o crescimento foi de 33%. O EBIT recorrente atingiu 176,1 milhões de reais, é um crescimento de 13,8% quando comparado ao quarto trimestre de 2019, com uma margem líquida de 22,3%, um ponto percentual abaixo da margem líquida do quarto trimestre de 2019, aqui explicado pelo aumento das matérias-primas, que foi compensada com uma maior eficiência em SG&A. O lucro líquido recorrente atingiu 234 milhões de reais, é um crescimento de 9,9% quando comparado ao quarto trimestre de 2019, e uma margem líquida de 29,6% quando comparado a 32% do quarto trimestre de 2019. Aqui a gente tem um detalhamento um pouco maior destes números. Vocês verem que eu não vou passar por todos os slides, porque o press release já está bastante detalhado, então eu vou pensar os principais números. Como eu falei, a receita bruta cresceu 19% contra o quarto trimestre de 2019, 14,7% no mercado interno e 33% no mercado externo. O CPV ele cresceu, foi para 53,1% da receita líquida, quando comparado a 49,3% no quarto trimestre de 2019. Aqui o principal impacto é de matéria-prima, que no quarto trimestre de 2019 representava 22,3%, e agora no quarto trimestre de 2021 representou 28,1%. Qual é o cenário que nós estamos vendo de matéria-prima? Como eu falei, a resina de PVC, que é a nossa principal matéria-prima, representa cerca de 25% do nosso CPV, ela teve aumentos relevantes em 2020 e 2021,
subiu cerca de 60% em cada ano, e atingiu o pico em outubro de 2021. Desde outubro, a gente já começou a ver recuos mensal no preço da resina no mercado internacional. Só para você ter uma ideia, desde outubro até fevereiro, o preço no mercado internacional, não estou falando de custo internalizado, caiu cerca de 19% desde o pico até os níveis de hoje, e só em 2022 já caiu cerca de 8% ou 9%. Mão de obra, nós somos mais eficientes que no quarto trimestre de 2019. No quarto trimestre de 2019 representava 17,2% da receita líquida, agora passou a representar 15,8%. Com esse incremento do CPV, a nossa margem bruta recuou de 50,7% no quarto trimestre de 2019 para 46,9% no quarto trimestre de 2021. E o nosso EBIT recorrente caiu 1 ponto percentual de 23,3% para 22,3% no quarto trimestre de 2021. O resultado líquido recorrente saiu de 32% no quarto trimestre de 2019 para 29,6% no quarto trimestre de 2021. Nós observamos um crescimento da receita bruta par, tanto no mercado interno como no mercado externo. No geral, o crescimento foi de 14% versus o quarto trimestre de 2019. No mercado interno foi de 11% versus o crescimento versus o quarto trimestre de 2019. E no mercado externo, o crescimento foi de 22,1% na receita bruta par em dólar. Na receita bruta par em reais, houve 22,1% foi o crescimento da receita bruta par no mercado externo em reais. Quando a gente considera a receita bruta par em dólar, houve uma retração de 10,1% na receita bruta par. Lá no quarto trimestre de 2019, por exemplo, nós tivemos um câmbio médio de R$ 3,94, ao passo que o câmbio médio do quarto trimestre de 2021 foi de R$ 5,39. Então, por mais que a gente tenha tido um recuo na receita bruta par em dólar, a depreciação do câmbio nos ajudou. Passando agora para o resultado do ano. O resultado do ano foi um resultado bastante positivo, um resultado forte, apresentando crescimento tanto em relação a 2019 como 2020. Então, atingimos 154 milhões de pares em 2021, um crescimento de 6% versus 2020 e 2% versus 2019. No mercado interno, o crescimento foi de 1,4% contra 2020 e de 26,6% no mercado externo. A receita bruta atingiu 2,8 bilhões de reais, é um crescimento de 22% em relação a 2020 e de 13% em relação a 2019. No mercado interno, a receita bruta cresceu 13,5% contra 2020 e 59% no mercado externo. EBIT recorrente atingiu 415 milhões de reais, um crescimento de 12% contra 2020 e de 24% contra 2019. A margem EBIT recorrente recuou de 19,6% para 17,7% em 2021, aqui novamente explicado pela alta das matérias-primas. E o lucro líquido recorrente atingiu 542 milhões de reais, um crescimento de 15,6% versus 2020, e a margem líquida recorrente manteve-se estável em relação a 2019 e teve um recuo de 24,7% para 23,1% quando comparado com 2020. Novamente aqui explicado pela alta
das matérias-primas. Aqui o detalhamento maior, eu vou falar só da receita bruta, porque os outros números já falei. Então, a receita bruta par cresceu quando comparado a 2020 e a 2019. Aqui a gente está, quarto tri, mas é 2020, tá, pessoal? Me desculpem pelo equívoco. Então, cresceu 15% em relação a 2020, 10,9% em relação a 2019. No mercado interno, o crescimento foi de 11,9% contra 2020 e 8% versus 2019. E no mercado interno, 25% versus 2020. Por fim, aqui eu gostaria só de falar, eu recebo muitos questionamentos sobre a nossa carteira de renda variável, nossas aplicações do Comitê de Investimentos. Então, nós tínhamos uma carteira de 269 milhões de reais ao fim do quarto trimestre, 30% alocado no setor de energia, 32% no setor financeiro, 4% em empreendimentos imobiliários, 23% em mineração e 9% em siderurgia. A posição de 15 de fevereiro agora, nós fechamos a posição que tínhamos em siderurgia, mas mantivemos as demais posições. O que eu tinha para falar de uma forma bastante resumida seria isso. Agora eu abro, desculpa, antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de falar sobre a destinação dos dividendos. Nós tivemos um resultado de 601 milhões de reais no ano de 2021, descontando reservas legais, reservas de incentivo e adicionando destinações de reserva para aquisição de ações e reservas de incentivo, nós temos um total para distribuir de 395 milhões de reais. Destes 395 milhões de reais, 321 milhões de reais já foi distribuído de forma antecipada. Então, resta um saldo a distribuir de 73 milhões de reais, equivalente ao resultado de dezembro, dado que os dividendos relativos aos resultados de outubro e novembro já foi distribuído de forma antecipada, ainda dentro do ano de 2021. Como é que estes 73 milhões e 200 mil reais serão distribuídos? 222 mil reais como dividendos e 73 mil reais como JCP. Este é o valor bruto. Descontando o imposto de renda retido na fonte de 15%, estes 73 milhões de reais brutos viram 62 milhões de reais. Esses dividendos e JCPs, eles serão pagos aos acionistas que detiverem ações da Grendene no fechamento do mercado do dia 2 de maio. As ações passam a ser negociadas a partir do dia 3 de maio e a data de início do pagamento é a partir de 18 de maio. E, por fim, aqui eu gostaria de demonstrar o valor de dividendos pago pela companhia nos últimos 10 anos, que montam próximo a 3,3 bilhões de reais, demonstrando aí a nossa consistência nos resultados, mesmo durante o período de pandemia que todos vivemos nos últimos 10 anos, nos últimos 2 anos, desculpe. Então, agora eu passo para as perguntas, mas antes das perguntas eu queria dizer que nós estamos, embora a gente saiba que estamos num período que continua desafiador, principalmente no mercado interno, nós estamos otimistas para o resultado do ano. A gente espera crescimento de volumes e de margens, e a gente sabe que estamos num ano difícil, a inflação continua alta, juros continuam elevados, que, por um lado, acaba prejudicando a demanda,
mas, por outro lado, como temos um caixa robusto, um caixa líquido aí próximo a 1,5 bilhão de reais, nos ajuda, traz um resultado financeiro bastante positivo. Então, embora com este cenário desafiador, um ano eleitoral que traz bastante volatilidade, historicamente, em ano eleitoral, os governos estaduais e federal acabam injetando recursos na economia, que pode ser um driver para recuperar o consumo. E em anos de crise, a Grendene historicamente vai muito bem, porque temos excelentes produtos e produtos competitivos que apresentam atributos muito semelhantes aos nossos concorrentes. Então, se o consumidor está com menos dinheiro na carteira para consumir itens não essenciais, historicamente o que a gente observa é que se ele tem que comprar um chinelo, e os nossos produtos, como eu falei, apresentam atributos muito semelhantes ao da concorrência, mas ele tem um preço mais competitivo, o consumidor acaba preferindo o produto de preço mais competitivo. Então, embora a gente saiba que o cenário é desafiador, a gente está otimista para apresentar crescimento de volume e de receita para o ano. Dito isso, agora eu abro para perguntas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone levantar a mão ou raise the hand, disponível na parte inferior da tela. Quando sua pergunta for recebida, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em desmutar. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone QA, também disponível na parte inferior da tela, e digitar a sua pergunta. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Nossa primeira pergunta vem da Fernanda Urbano, da XP. Oi, Alceu, bom dia. Aqui é a Fernanda da XP. Parabéns pelos resultados e obrigada por pegarem a nossa pergunta. A respeito do conflito entre Rússia e Ucrânia, sabemos que ainda está um pouco cedo para falar, mas queria ver se vocês poderiam passar uma ideia de como que os preços do petróleo afetam os custos de PVC e, consequentemente, as margens de vocês. E ainda se esse acontecimento pode ter algum outro impacto direto na companhia, além desses custos. Obrigada. Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Como tu falaste, é muito cedo para ver os reflexos desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Um dos reflexos que a gente já tem observado aí é essa elevação do preço do petróleo, que certamente, se manter, acaba refletindo para o preço da resina de PVC. Por enquanto, o nosso cenário ainda é de recuo do preço da resina de PVC no mercado internacional. Nós não temos sinalizações de elevação de preço. Mas, como eu falei, ainda o conflito ainda é muito recente para uma maior elevação. Tirando este impacto do preço do PVC, em relação a vendas para a região, o impacto é muito pequeno. A gente não acredita que teremos algum impacto significativo nas vendas em função da baixa representatividade dessas regiões. Agora, o que a gente pode, um impacto indireto que a Grendene sofre, assim como todas as empresas e a população, é que a escalada do preço do petróleo tende a trazer mais inflação, o que pode impactar no consumo. Perfeito, obrigada. A próxima pergunta vem de Richard, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alceu. Obrigado pela pergunta. Tem duas do nosso lado aqui. A primeira é sobre o custo de frete no mercado internacional. Você até colocou em um dos slides que isso foi um desafio no ano passado, foi um headwind para a margem. Então, só queria entender
como que vocês estão enxergando essa situação no curto prazo e para 2022, e se tiver, enfim, alguma chance de alguma melhora de margem por conta de redução do custo de frete. E a segunda pergunta, você colocou alguns detalhes interessantes sobre o e-commerce. Queria só entender um pouco sobre a rentabilidade do canal de marketplace e a política de preço que vocês estão praticando tanto no seu site quanto nos marketplaces frente ao canal de varejo. Obrigado. Obrigado, Richard. Primeiro, em relação ao custo do frete. Então, como eu comentei, antes da pandemia, trazer um container da China para o Brasil, da Ásia para o Brasil, custava mais ou menos $2.500. Esse valor ele chegou a bater $14 mil nos últimos 2-3 meses. E agora começou a recuar, está num nível próximo aí a $11 mil. A gente, é difícil dizer, né, qual é fazer a futurologia do preço do frete internacional, mas a gente acredita que tem espaço para continuar caindo, mas não em grande intensidade, de maneira alguma vai chegar nos patamares pré-pandemia. Aqui em conversas, até com players do mercado, a gente acredita que isso aqui que pode estabilizar ali $9-10 mil, mas não temos nenhuma garantia, não tem nada. Isso aqui é mais sensibilidade, tá? Então, impacto na margem, isso é difícil dizer. Vai depender muito do movimento do frete, como eu comentei. Em relação ao e-commerce, a nossa política de preço para o consumidor final é a mesma que nós utilizamos para o cliente final quando ele compra numa loja física. Então, por exemplo, a precificação de uma melissa no e-commerce é a mesma precificação que ela encontra num clube melissa, por exemplo, ou num multimarca. Em relação às margens do marketplace, hoje nós temos integração apenas no Magalu, Richard, e é uma presença muito tímida mesmo. Se eu não me engano, até nem entendo, mas é um número muito pequeno que foi vendido por enquanto, porque a integração ocorreu recentemente e ainda assim nós tivemos problema com a plataforma de integração, tanto que agora, integrando com os novos marketplaces, nós estamos trocando a plataforma de integração para evitar esses atrasos e problemas operacionais que tivemos. Então, ainda não tenho como te dizer qual é a margem do marketplace, mas a política de preço é a mesma utilizada para o nosso canal online. Excelente. Obrigado, Alceu. Nada. A pergunta vem de Wagner, da Quantitas. Bom dia, Alceu. Parabéns pelos resultados. A minha pergunta vai nessa mesma linha que o Richard falou de e-commerce, mas eu vi que vocês citaram também a questão do e-commerce lá fora para a melissa nos Estados Unidos. Eu queria, dentro do possível, o que vocês podem comentar em relação a isso, que tipo de posicionamento vai ser, se já vai ser se o pessoal da GGB já está cuidando disso, como é que vocês avaliam, do ponto de vista assim, de escala do negócio, se isso vai ser relevante para as operações lá da GGB nos Estados Unidos, né? Enfim, o que você pode nos comentar assim da expectativa e da execução até então? Certo, bom, então, obrigado, Wagner. Então, a GGB já assumiu a gestão do negócio online, a gestão do site da Melissa nos Estados Unidos, desde ali da primeira quinzena de janeiro. A expectativa é um crescimento no canal, até porque o canal online nos Estados Unidos tem uma penetração bastante grande no segmento de calçados, chega a ser a 30%, 40%. Então, tem um mercado bastante grande para ser explorado. A GGB já contratou um excelente operador logístico que garante uma entrega extremamente eficiente, tanto em questão de prazos como em questão de custo, o que torna os nossos produtos ainda mais competitivos. Precisar tamanho
percentual de crescimento, a gente não dá guidance aqui, mas o canal online nos Estados Unidos é um canal bastante, Wagner, desculpa, como eu falei, é um canal bastante grande, e o nosso produto é um produto muito competitivo, muito requisitado. Então, as possibilidades são grandes. A segunda questão só com relação à Melissa. Assim, quando a gente olha outros produtos de consumo que miram rendas maiores, eles têm performado muito bem na pandemia, né? E a sinalização continua boa para esse ano. Claro que a Melissa ela tem vários tipos de produtos e se posiciona em vários perfis de clientes diferentes. Mas eu queria entender se vocês falam até, já tem algumas, vocês sinalizaram que estão mudando o posicionamento, relacionamento com os clientes para fazer algo mais direto, e também eu queria entender como é que vai ser esse relacionamento, se vocês vão usar bastante as lojas, os clubes Melissa, se vocês estão percebendo que a renda mais alta está puxando um pouco mais venda de Melissa, e é isso que está ajudando a minimizar aquele impacto nos demais produtos que são mais sensíveis a preço. O que tu pode nos dizer sobre isso? Certo, vamos lá. Bom, a Melissa no quarto trimestre, assim como a gente observou no terceiro trimestre, a Melissa apresentou um desempenho muito positivo no quarto trimestre. Tanto que nos clubes Melissa, o quarto trimestre foi o melhor quarto trimestre da história dos clubes. Então, foi um trimestre muito forte de venda. O sell-out foi muito forte. Isso porque, como tu bem comentaste, o que a gente tem observado? O consumidor de alta renda, ele está com uma demanda reprimida. Esse cara, ele conseguiu acumular poupança durante a pandemia, seja porque ele não teve redução salarial, não sofreu com o desemprego, ou porque não viajou, deixou de ir a restaurantes, shows, teatro, acabou acumulando poupança. E agora, com a reabertura do comércio físico, ele está consumindo. Como a Melissa pega um público de mais alta renda, a gente está se beneficiando deste movimento, porque estamos com uma linha de produtos extremamente competitiva. Nosso time de design acertou em cheio. A Melissa Free, por exemplo, que eu comentei anteriormente, que é um produto injetado de EVA, está sendo um grande sucesso. Então, já o consumidor de mais baixa renda, que são das demais marcas, ele vem sofrendo um pouco mais. Em relação à estratégia da Melissa, a estratégia é continuar crescendo, principalmente via clubes Melissa. O que a gente tem visto agora é uma alteração do perfil do investidor, do empreendedor, que antes ele estava em grandes cidades e em shopping centers, e agora a gente tem percebido um interesse muito grande em cidades menores e lojas de rua. Então, nós temos expectativas de abrir mais novos clubes ao longo de 2022, cerca de 25 clubes, né? E a estratégia se mantém a mesma. Hoje, os clubes Melissa representam aí 60% a 65% das vendas da Melissa. Nós temos os multimarcas, que representam outros 30 e poucos %, e o canal online, no ano, já representou 6%. A gente acredita que o foco no Omni vai potencializar as vendas neste canal. 14,4% das vendas online, das vendas Omni no quarto trimestre já foram numa nova modalidade que implementamos no quarto trimestre, que é o Pick-up Store, ou buscar nas lojas. Então, resumindo, a estratégia continua a mesma, o foco são nos clubes Melissa e no canal online. Só para entender, Alceu, a relação dos clubes Melissa, existe uma figura de master franqueado, ou essa relação é da Grendene com as franquias direto? Vocês têm alguém junto nessa operação, ou é direto de vocês? Não, hoje nós temos um master franqueado que é responsável pela prospecção de novos investidores, novos empreendedores, e pela gestão da rede de lojas. Obviamente, nós estamos muito perto e muito próximos para contribuir nessa gestão.
Tá certo. Muito obrigado. Valeu. Próxima pergunta vem de Glauber da Silva. A empresa pensa em algum momento iniciar operações industriais de fabricação de produtos em outros países que não o Brasil? Sabendo que existem países com custos de produção mais baixos que o Brasil, como Vietnã, Camboja e até mesmo alguns países na América Central e México? Bom dia, Glauber. Hoje nós não temos esta perspectiva, porque somos muito competitivos, conseguimos levar os nossos produtos até o consumidor final com preços bastante competitivos, mesmo competindo com países como China, Vietnã e México, por exemplo. Então, a resposta é hoje não, a gente não considera esta alternativa no momento. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alceu Albuquerque para as considerações finais. Bom, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Caso tenham alguma dúvida adicional, o nosso time de RI está à disposição para esclarecer. Então, tenham todos um bom dia. O webinar da Grendene SA está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.